Vamos a algumas questões sobre propriedade das matérias, né? A gente viu em vídeos anteriores algumas propriedades, foi explicado algumas propriedades específicas, gerais da matéria. Agora vamos ver algumas questões dessas propriedades, tá? A questão 1, observe a representação do sistema 1 e 2, 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é respectivamente, bom, o que são fases? Fases, a palavrinha fases, tem que lembrar aquilo que você consegue visualizar. Se eu olhar, por exemplo, uma mistura de água e gelo, eu consigo distinguir a água líquida, né, do gelo, certo? Então, esse sistema seria um sistema formado por duas fases, tá? Componente, que não está perguntando aqui na questão, é diferente de fase. Componente, por exemplo, se eu tiver água e gelo, eu tenho água líquida, né, que a gente chama de água, e o gelo, que é uma água solidificada. Eu tenho duas fases, mas eu tenho um componente, H2O, entendeu? Então a questão aqui é o que eu consigo visualizar, tá bom? A primeira aqui, ó, a gente consegue olhar para ela e ver óleo, que a questão fala que tem óleo, água líquida e gelo. Então aqui de cara eu já sei que tem três fases, tá? A segunda, água gaseificada. Água gaseificada é água com gás, água com CO2, tá? E gelo. Eu consigo ver o gelo, eu consigo ver água e eu consigo ver o gás aqui nessas gotículas. Então aqui também tem três fases, certo? A próxima, terceira, água salgada, óleo, gelo e granito. Eu consigo ver o óleo, eu consigo ver o gelo e aqui embaixo eu consigo ver a água salgada. Água salgada, água com sal, mas o sal se dissolve perfeitamente na água. E aqui embaixo eu tenho uma pedrinha, né, chamada de granito, né, que nem a questão já tinha me falado aqui que era um granito. E aqui vale uma observação muito importante. O granito, se você observar ele, se você olhar, você vai ver que ele é diferente, eles têm diferentes tonalidades de cinza. Isso acontece por quê? Porque ele é formado por três fases. Uma pedrinha de granito tem três minerais, tá? Um deles, o quartzo, tá? Então, é um mineral que compõe o granito. O outro mineral seria o feldspato, tá? Então, vou colocar aqui o Fzinho. E o segundo mineral seria esse aqui, o quartzo, o feldspato. E o terceiro seria a mica. Então, isso é o que dá diferentes tonalidades ao granito. Então, só o granito tem três fases. Mas as três fases que a gente conseguiu distinguir aqui, esse sistema tem 6 fases, ok? A segunda questão, só voltando aqui. Então, a resposta aqui seria 3, 3 e 6, tá? Letra E, ok? A questão 2, ela diz o seguinte: considere o seguinte sistema. O primeiro, nitrogênio e oxigênio. Segundo, etanol hidratado. O terceiro, água e mercúrio. E pede para a gente assinalar as alternativas, a alternativa correta. Bom, o que a gente tem aqui, né? Se você olhar para as alternativas, ele está julgando se o sistema é homogêneo e heterogêneo e se as substâncias são simples e compostas, certo? Então, vamos lá. Nitrogênio e oxigênio. Nitrogênio N2. Deixa eu ver se eu consigo fazer um 2 pequenininho aqui. N2. E O mais, nesse sistema, O2. Olha só que legal. Isso aí é uma parte do ar, né, que nós respiramos. Tem uma grande parte que é composta por essa mistura de nitrogênio e oxigênio. Então é uma mistura. A gente consegue ver o ar aqui, não, a gente consegue distinguir as fases do ar?
Não. Então é uma mistura homogênea, certo? Então eu classifiquei aqui como mistura homogênea. Ok, vou colocar aqui um HO para eu saber que é uma mistura homogênea, certo? E esse O aqui ficou meio estranho, mas isso aqui é um O, tá, gente? Vou colocar aqui, pronto, mistura homogênea. Essas duas substâncias são substâncias formadas por um único elemento. Então, elas são chamadas de como? Substância simples. Substância simples. SS, que eu vou chamar aqui, ok? Álcool hidratado. O que é o álcool hidratado? O álcool hidratado, ele é uma composição de etanol, que é CH3C. Meu C tá meio estranho. CH2OH. Meu Deus, ficou mais estranho ainda. OH, esse aqui é o etanol, tá? CH3, CH2OH. Mais quem? Mais hidratado quer dizer que tem água, certo? Então, hidratado é porque tem água. Ok, beleza. Essa é uma mistura homogênea e heterogênea. Gente, vamos pensar no álcool 70%? Álcool 70%, eu vejo mais de uma fase? Não, eu vejo só uma fase. Então, aqui eu tenho uma mistura do tipo mistura homogênea, certo? Não tem uma mistura heterogênea, tem uma mistura homogênea. Ok, essas substâncias, as duas, são simples ou são substâncias compostas, né? As duas aqui são formadas por mais de um elemento químico, carbono, hidrogênio, aqui tem um oxigênio, aqui hidrogênio e oxigênio. Então, as duas, ambas, são formadas por substâncias, é uma substância composta, formada por mais de um elemento, ok? A terceira, vou colocar a terceira aqui embaixo só para a gente pensar nela. Ela é formada por água, né? Uma mistura formada por água. Mais quem? O mercúrio. Quem que é o mercúrio? O Hg. É o Hg, tá? O Hg é um elemento químico lá da tabela periódica, é um metal, é o único metal que é líquido, tá? É o Hg. Isso aqui é uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea? Esses dois aqui, eles formam uma mistura heterogênea, tá? Eles formam duas fases. O mercúrio, ele é meio avermelhado, então você consegue distinguir ele da água com facilidade. Então, aqui eu tenho uma mistura heterogênea. E aqui eu tenho uma substância composta, hidrogênio e oxigênio, composta, e aqui eu tenho uma substância simples, certo? A gente já julgou os três incisivos aí, agora vamos ver qual seria a resposta. Os três sistemas são homogêneos? Não. O sistema 1 é homogêneo e formado por substâncias simples? Ó, homogêneo, substâncias simples. A gente já achou a resposta. Seria então letra B, certo? É isso aí, sobre substância simples, composta e misturas homogêneas e heterogêneas. Próxima questão. Assinala a alternativa que apresenta mistura homogênea. Justifique sua resposta com dados conceituais e desenhos. Eu não vou fazer desenho aqui, só porque por uma questão didática que eu já não estou conseguindo muito escrever com esse negocinho aqui, desenhar que eu não vou mesmo. Mas só para a gente entender. Vou tentar fazer um desenho só para entender o que seria uma substância homogênea. Tenta fazer um copo, vamos ver aqui. Como que esse copo vai ficar. Vamos supor aqui que nesse meu copinho aqui, eu vou colocar aqui água e sal, tá? Eu fiz aqui uma mistura de água e sal. O que que eu vou ver nessa mistura de água e sal? Eu vou ver só uma fase, eu não vou ver mais, não vou conseguir a olho nu
distinguir água e sal. Então, isso aqui vai ter uma única fase. Vou colocar assim, um F. Esse 1F é de quê? Uma fase. Se é uma fase só, de que tipo essa mistura? Mistura homogênea, certo? Então, essa é a ideia da mistura homogênea. Ah, tem mais de uma fase. Mistura heterogênea. Água e óleo. Eu consigo ver onde que acaba o óleo e começa a água. Eu consigo distinguir. Então, ali é uma mistura heterogênea. Certo? Quais dessas misturas são homogêneas? Água mineral. A gente olha, a gente compra essas garrafinhas de água mineral aí. O que a gente vê? Água. A gente não consegue ver os sais minerais que são dissolvidos ali. A gente sabe que existe, sabe que está ali, mas a gente não consegue distinguir. Então, a água é uma mistura homogênea. Homogênea, tá? Aqui a gente tem uma mistura homogênea. Ok, então letra A já é uma mistura homogênea aqui. Ferro, o que é o ferro? Ferro lá da tabela periódica. É uma substância, não é mistura. É uma substância simples, certo? Aço. O aço, ele é uma mistura de ferro com quantidade de carbono. Dependendo do aço, tem algumas outras coisas. Mas, normalmente, a maior quantidade é ferro e carbono. A gente consegue distinguir aí, aqui tem ferro, aqui tem carbono? Não. Se você olhar o aço, ele é formado por uma única fase. Então, ó, mistura homogênea também. Certo? Salmoura. A salmoura é uma substância homogênea ou heterogênea? Se eu ver lá uma salmoura, aquela quantidade lá de sal, né? Eu vou ver partículas de sal, né? Se eu ver uma grande, por exemplo, sal, eu tenho uma partícula de sal ainda, várias partículas, mas condensadas na salmoura. Pensa num sal fino, esse sal que vem de supermercado, por exemplo, que aí você consegue entender que você tem ali uma única fase, você não consegue distinguir se tem mais alguma outra coisa ali. Então, aqui também é uma mistura homogênea, certo? Refrigerante. Refrigerante, o que acontece com refrigerante? A gente tem ali o gás do refrigerante e o CO2, que é colocar aquelas gotículas ali, e você tem as outras composições do refrigerante, as outras composições. Então, você consegue distinguir uma fase da outra. Você consegue distinguir as gotículas ali de gás. Então, aqui é uma mistura heterogênea, tá? A gasolina. A gasolina a gente não consegue distinguir as fases. Se tem alguma outra mistura, normalmente mistura-se com etanol um pouquinho, você não vê a mistura de gasolina com etanol, nesses carros flex, né, tem essa mistura. Você não consegue distinguir, né, quando elas se misturam. Então, aqui também tem uma mistura homogênea. Ouro de 18 quilates, quando você olha uma aliança, você consegue distinguir. Ouro de 18 quilates, ele é composto por cobre e ouro. Você consegue distinguir os dois? Não, não consegue. Então, aqui a resposta seria a letra G. Aliás, a resposta seria a letra G, não. A letra G também entraria nessa. Então, é uma mistura homogênea. Leite. O leite a gente consegue distinguir fases dele, né? A gente observa que tem a gordura ali junto com o leite em si. Então, você consegue distinguir as fases, sim. Forma uma dispersão. Então, isso aqui é uma mistura, mas uma mistura heterogênea, não uma mistura homogênea. Então, seriam misturas homogêneas, letra A, C, D, F e G, tá bom? Faça a relação das colunas e justifique sua resposta. Aí está falando com relação à mistura, o tipo de mistura, e se são misturas bifásicas, trifásicas, se é homogênea, uma solução líquida. Vamos observar cada uma delas. Ó.
água, álcool e areia. Bom, vamos tentar desenhar isso aqui. Álcool e água se misturam perfeitamente, certo? O etanol aí a gente mistura. Então, se a gente for fazer aqui um desenho desse sistema, você vai ver aqui embaixo que tem areia. E aqui em cima, uma mistura de água com álcool, né? Então, água com álcool é uma mistura heterogênea, é uma mistura bifásica. Por que bifásica? Porque eu tenho duas fases aqui, então vou colocar aqui, ó, duas fases, né? Ela pode ser chamada de bifásica, certo? Quantas substâncias eu tenho aqui? Água, álcool e areia, de três substâncias. Então aqui eu já classifiquei. Mistura bifásica formada por 3 substâncias. Então, se eu olhar aqui, eu tenho uma correspondência, seria aqui a correspondência do incisivo 1, seria aqui no 2, certo? Vapor de água, gás carbônico e gás oxigênio. Bom, vapor de água é o quê? Quase que a gente pode falar que é água gasosa, né? O vapor da água, a gente pode falar, não, gás carbônico, gás oxigênio, é uma mistura homogênea, né? Então, eu não consigo, se os 3 estiverem misturados, eu não consigo distinguir as fases. Então, é mistura homogênea. Constituída por quantas substâncias? Água, CO2, que é o gás carbônico, e oxigênio, constituída por 3 substâncias. Então, aqui eu tenho uma mistura homogênea constituída por 3 substâncias. Seria a resposta aqui, ó, letra E. Ok? Sal e água. Sal e água, a água é solúvel, o sal é solúvel em água, então forma uma soluçãozinha límpida, bonitinha. Então, é uma mistura homogênea, certo? Constituída por quantas substâncias? Sal e água, constituída por 2 substâncias. Então, seria correspondente aqui, ó, mistura líquida homogênea, constituída por 2 substâncias, né? Por que ela é líquida? Porque você só vê a água ali, a água dissolvida, aí o sal dissolvido ali na água. Então, aqui seria a correspondência. Água, areia e gelo. Água, areia e gelo, se eu fosse olhar aqui para esse sisteminha aqui, eu só iria ver umas pedrinhas aqui, né? Então, eu teria água, areia e gelo, teria 3 fases. Quantas componentes eu teria nesse sistema? Água e gelo é água, H2O, né? Líquida e sólida. Então, teria um componente. Mais areia, 2 componentes. Então, teria aqui 2 componentes, certo? 2 substâncias. Então, trifásico formado por 2 substâncias, esse aqui. Então, aqui seria o 4, certo? Álcool hidratado, né? Álcool hidratado, vimos na questão anterior que é água e álcool, né? Maior quantidade de álcool, normalmente com água. Então, é uma mistura homogênea, né? Misturas homogêneas, elas podem ser chamadas de solução, tá? E no caso aqui é uma solução líquida, que é um líquido. Então, aqui seria a resposta 5. Então, essa seria a sequência, certo? Então tá, muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido as questões. Dúvidas que vocês tenham, vocês podem deixar nos comentários. E sugestões, qualquer coisa, é só vocês falarem. Muito obrigado, tá? Curte o vídeo, eu peço para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, que a gente vai estar aí alimentando esse canal da melhor forma possível, tá bom? Muito obrigada.